Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do VF Talks. E hoje é mais um daqueles programas em que a gente aprende muito, inclusive sobre o dinheiro, sobre trabalhar o dinheiro e, mais importante ainda, fazer o dinheiro trabalhar para nós. E isso é possível, né, Fábio? Você está aqui hoje para me ajudar a conduzir esse programa, não só como cliente da VF Money, mas também como alguém que aprendeu a investir aí ao longo da jornada, não é Com não? certeza, Ângela. Obrigado pelo convite, obrigado pessoal da VF pelo convite. É uma trajetória não muito longa a minha, mas de bastante aprendizado, né? A saber mesmo como o dinheiro trabalha pela gente. Áreas de investimento a gente tem, né, de todos os modelos, tamanhos, vertentes, né, em várias vertentes. Só que o mercado financeiro, ele é um atrativo maior, pelo menos para mim, né, por conta da segurança que a gente tem com o dinheiro aplicado. E aqui na VF eles trouxeram para mim à época, né, um diferencial que outros bancos, né, não ofereceram, que foi justamente investir diretamente no produto, né? Não era um investimento em um fundo, não era um investimento em uma poupança, não era um investimento no mercado em si, era num produto específico. E o que me chamou bastante atenção e me deu bastante segurança foi justamente isso, eu saber aonde estaria o meu dinheiro, não no fundo X, não no, entendeu? Exatamente no produto investido. Aí eu gostei e viemos para cá. E você é cliente da VF há pouco mais de um ano, mas quando você se tornou investidor e entendeu que era preciso aprender a trabalhar o dinheiro, que a gente demora às vezes para aprender? É isso que eu ia te falar, Ângela. Eu acho que a gente cresce tentando ser investidor, porque quando a gente era criança, pelo menos eu com 15 anos, já tinha um dinheirinho na poupança, né? E aí a gente vai vendo A velha que poupança. poupar dinheiro é interessante. Agora, fazer ele trabalhar para você é mais interessante. Então, quando a gente começa a pesquisar no mercado financeiro, né, em vários bancos que existem, vários, né, tipos de investimentos, a gente começa a ver que um ou outro trabalha mais, rende mais. E existem motivos para isso, né? Porque ele vai te dar mais rendimento ou menor rendimento, a médio, curto, médio e longo prazo, tudo isso tem que ser estudado. E o pessoal, né, o Pedro e o Val, entre outros aqui da EVF, me deram bastante segurança tratando sobre os meus questionamentos eram justamente esses, né? Por que aqui dá mais, aqui dá menos? O que é isso? E eles foram trazendo para mim essa segurança e a assertividade no meu rendimento, que hoje é maior do que eu tinha no passado. E o Val Franco, presidente da VF Money, e o Pedro Morel, que hoje é o nosso gestor aqui de investimento, também estão aqui com a gente para esse bate-papo. E é claro que eles é que vão explicar como é possível, né, essa gestão aí. Val, eu quero começar por você. O Fábio está aqui justamente porque ele é um cliente aqui da VF Money e ele aprendeu ao longo do processo, né? Como que o cliente Fábio foi trabalhado nesse período, que virou não só um investidor, mas hoje ele é cliente de vários produtos da BF. Primeiro eu quero agradecer o Fábio, né, por você ter entendido, por você ter participado, por você ter acreditado e confiado naquilo que eu e o Pedro te passamos. Além de agradecer você sobre isso, Fábio, quero te agradecer a oportunidade que você está nos dando em falar aqui com a gente no nosso podcast, no nosso caso. Então, eu te agradeço de coração. Você foi um dos primeiros, não chegou a ser o primeiro, mas um dos primeiros que investiram dinheiro acima do normal, digamos assim. A gente não fala números, né? Mas são investidores de grande porte. E quando o Fábio chegou até a nós, ele veio através do Pedro, foi quando eu falei para ele, Fábio, a diferença de você investir dinheiro aqui são exatamente isso. Você sabe exatamente onde que o seu dinheiro está indo e você compartilha o resultado, nós compartilhamos o resultado desse dinheiro com você. Porque a primeira pergunta de todo investidor, e do Fábio também foi diferente, falei, mas como é que você consegue pagar praticamente o dobro do mercado? Essa foi a primeira pergunta do Fábio. E aí eu falei para ele, Fábio, eu vou te mostrar como é que funciona o jogo do dinheiro. Como é que funciona essa arquitetura. De que maneira que o dinheiro é colocado na ponta e o que você recebe em outras instituições é muito baixo perto do que pode pagar. Aliás, o que a gente está te pagando ainda é baixo. Perto do que realmente você merece receber como justiça do seu dinheiro. Mas o mercado não permite muito que você avance além do comum. Porque uma série de fatores são envolvidos nisso. E o Fábio entendeu. Quando a gente mostrou para ele como é que funciona esse investimento.
E o compartilhamento do investimento, ele está naquilo que eu explico para todo investidor. Quando você põe um dinheiro dentro da VF Money, além de você saber onde que ele está sendo colocado, você sabe quanto é que ele está dando de lucro. Essa é a grande verdade. Então você sabe quanto que ele deu de lucro. Ah, ele deu 3%, 4%. Então tá, tô dividindo com você esse lucro. Então é 50% para cada um. É assim que funciona. E aí o Fábio entendeu e viu a diferença do que você saber onde está indo o seu dinheiro, o lucro que ele está dando e quanto que ele está ganhando. E hoje ele é um dos investidores, indicadores e prova social nossa. Pedro, como que foi esse primeiro atendimento com o Fábio? Você que fez toda essa gestão e faz a gestão, né, hoje da carteira de investimentos dele. Como que é essa abordagem? Para quem até está pensando em investir, começar com os investimentos, como trabalhar isso de uma maneira mais inteligente? Primeiro, boa noite a todos. Nunca é demais, mas obrigado, Fábio, pela oportunidade de estar aqui com a gente, por estar conversando com a gente. A gente toma café toda semana aqui no banco, a gente está sempre conversando, sempre se atualizando. Foi uma experiência e está sendo uma experiência maravilhosa, Ângela. Eu falo isso não só para o Fábio, mas para todos os outros clientes que nós temos aqui, amigos e parceiros, que é chamar justamente quando eu trouxe o Fábio para dentro do banco, eu falei, Fábio, eu quero te apresentar algo diferente da qual eu estou inserido agora, da qual eu estou participando, e que agora a gestão vai ser minha. E aí ele falou, olha, Pedro, estou com você. Vamos lá, quero conhecer, quero entender como é que funciona. E ele veio. E do primeiro momento que ele veio, ele não saiu mais. Não só por causa do produto, Ângela, mas por causa do atendimento também. Porque nós trouxemos o Fábio para uma gestão participativa, que é aquilo que nós falamos com todos os nossos clientes. Então, o Fábio participa conosco do dia a dia da gestão desse recurso. Então, a gente decide tudo junto. É um trabalho que eu costumo falar, aqui vamos dizer que é a 6 mãos, mas quando eu estou com o cliente, eu falo, olha, Fábio, é um trabalho a 4 mãos, nós vamos fazer junto. Então, foi uma experiência muito legal, porque o Fábio entendeu muito rápido, foi assim, na primeira conversa ele já entendeu a lógica dessa gestão direta, de cortar o intermediário, daquilo que o Val falou, de como que a gente consegue pagar de forma justa, não é muito, ele só é justo. É só justo para o dinheiro, que é o recurso do nosso cliente. E aí o Fábio se tornou um amigo, hoje ele participa de outras linhas dentro do banco junto conosco, ajuda a trazer negócios, pensa junto conosco. Então é essa gestão participativa integralizada que a gente coloca e que o Fábio vem participando e que a gente tem muito para fazer ainda, Ângela, está só começando. Está fazendo 1 ano agora, a gente vai conversar de novo, vai fazer 2, 3, 10, a gente vai comemorar muitas conquistas juntos ainda. E pode ter certeza que o Fábio, assim como todos os nossos outros clientes, são parte integral disso, tá? A gente é muito grato a todos os clientes que estão confiando em nós e que estão, vamos dizer claramente, estão ganhando bastante dinheiro junto conosco. Fábio, qual que eram os grandes desafios e os maiores questionamentos que você tinha até se tornar um investidor? Então, uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que diariamente, você vê o seu rendimento, né? No aplicativo do banco, do VF. Nos outros bancos é mensal, ele cai na sua conta. Então, se você quiser questionar ou saber, por que deu isso, por que esse mês deu mais, por que esse mês deu menos? Em outras instituições, você tem que falar com o gerente lá, ele explicar. Aqui não, você vê diariamente, todos os dias, você acorda de manhã, você vê seu rendimento de ontem. Ou hoje de manhã ou de hoje, não sei direito como que é. Mas diariamente você vê quanto que vai render o seu dinheiro. Então, você pode se programar, você pode se organizar com aquele recebível que você vai ter no final do mês. Não vai ter nenhuma surpresa, a não ser que quando você está aprendendo. Às vezes vem uma surpresinha, mas depois que você aprende, vai embora, fica fácil de se organizar. Esse, para mim, é um grande diferencial aqui do banco, é você acompanhar o rendimento diário do seu dinheiro, saber onde ele está investido e o atendimento humanizado. Qualquer situação que tem, fala com um deles, ou com o Val, ou com o Pedro, ou qualquer um dos colaboradores aqui, eles te atendem rapidamente, respondem rapidamente. Se tiver tempo, vem aqui tomar café ou conversar, né, tirar uma dúvida, conhecer algum produto. Então, esse atendimento humanizado, que eu acho que é um dos caminhos que o banco trouxe para caminhar junto com o crescimento do banco, manter esse atendimento, vai continuar trazendo muitas pessoas e o pagamento do rendimento diferencial das demais instituições também, que é justamente porque o Pedro falou, que é o que eles me explicaram. Não tem corta muitos caminhos, né, diferente das outras instituições, e consegue repassar
o cliente aqui da VF. Eu quero saber quais são os seus principais resultados depois que você aprendeu a entrar nesse mundo aí dos investimentos. O que que isso já mudou para você e agregou na sua vida financeira? Eu consegui arcar compromissos que eu tinha feito no mercado imobiliário, bastante, que eu fiz, com o rendimento aqui da VF, sem precisar mexer no meu capital. Muito bem. Val, e por quê? Como que isso é possível? E por que que a VF tem um diferencial nesse sentido do pagamento dos dividendos? O dividendo de investimento, ele é um dinheiro que não é nosso. Ele é um dinheiro do investidor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que esse dinheiro de capital, quando ele é investido, ele vai direto para uma fonte de receita. Essa fonte de receita ela é paga diária. Pô, então, se ela é paga diária, você acumula dentro de um mês e paga dentro do mês produzido. Então, por exemplo, todo investidor que ele investe aqui na VF Money, que nós sempre utilizamos esse recurso, ele é capitalizado o investimento dele de 1º a 30 ou 31 de cada mês, contado por dias úteis rendidos, que é o que as outras instituições, inclusive, não explicam. Falando, vai render 30 dias. Não é. Ele é dia útil. Então, e o investidor, ele recebe no último dia útil de cada mês, aproximadamente por volta de 17 a 17h30. Então, da maneira que o Fábio colocou, foi justamente isso. Ele acompanha diariamente, lógico que tem uma defasagem ali, um delay, né, de prazo, porque o CDI, ele trabalha em cima do CDI, como qualquer investimento, ele gera na parte da manhã, tem um dia todo, ele é variável. Apesar de ele ter um número fixo, por exemplo, hoje 14,75, mas ele é variável, ele pode chegar a 14,76, 14,74, 14,78, ele é um indexador variável. E aí tem outros indexadores também que são contemplados nesse formato, IPCA, entre outros aí. E tudo ele converge com o investimento. Então, o que nós fazemos? Trazemos esse dinheiro do investidor, colocamos na ponta, ou seja, onde vai ser investido esse dinheiro e de que maneira que essa ponta rende. Essa ponta rende assim. Então, nós colocamos isso como trabalho, como sistema de operação e no último dia de cada mês é colocado o dinheiro disponível do rendimento para o investidor. Então, ou seja, ele pode fazer compromisso com aquele dinheiro. Esse mês caiu que dia? Acho que foi 27, eu acho. Dia 27. 27. Dia 27 estava lá na conta de todo mundo. Uhum. 100%. Não precisa ligar, não precisa pedir saque, vai estar lá. Se a pessoa vai gastar, não vai gastar, isso aí é com ela, mas que tá lá, né, Fábio? Tá lá, Isso aí eu acho bem legal também, porque a gente coloca nossos pagamentos, né? Seja com colaborador, cartão de crédito, enfim, tudo início de mês. Então a gente consegue cumprir com o pagamento antes do vencimento deles. Ele já está adiantado ali antes Sim. do outro mês começar. É. Pedro, Ângela, estou chegando leiga, sento lá na sua sala. Falo, Pedro, quero ser uma investidora, mas eu não entendo nada do assunto. Como que você me atenderia para me instruir corretamente de uma maneira inteligente dentro desse mundo dos investimentos? O primeiro ponto, assim como foi com o Fábio e com todos os clientes, é personalizar e humanizar isso. Então, primeiro, preciso conhecer a Ângela. Quem é a Ângela? O que a Ângela quer? Quais são os seus planos? Seja para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos. Qual que é a sua linha de trabalho? Onde você está inserida? Qual que é o seu mercado? O que a sua família precisa? O que você quer daqui para frente? Quando eu consigo entender todo esse contexto, Ângela, eu consigo personalizar o investimento. Que aí nós partimos para a segunda parte da conversa, que é explicar, como a gente faz para o cliente, naturalmente, qual é o produto. Entendi o que você precisa, como você precisa, quais são os seus planos, seus sonhos, isso tudo a gente vai entender, qual que é o seu mercado, quanto você precisa receber. A partir disso, com todas as informações, aí eu e toda a equipe aqui do banco, nós somos capazes de desenhar um investimento para você. Por isso que é personalizado. E aí eu convido você a participar junto comigo desse lucro e dessa gestão. Por isso que é participativo e é integralizado. Justamente porque quando eu consigo entender todo o contexto que você está inserido e você consegue entender tudo que a gente faz, aí o caminho está trilhado. Aí a gente consegue fazer junto e colher os resultados que a gente está ouvindo aqui, que nós iremos continuar colhendo naturalmente. Não é nenhum esforço, Ângela. É natural do próprio produto e natural do atendimento que a gente faz aqui, do acompanhamento que nós fazemos. Então, assim, para nós não tem surpresa, basicamente.
É realmente a colheita daquilo que a gente está plantando dia a dia com todos os nossos clientes. E hoje é arriscado você trabalhar sozinho no mercado, especialmente num amplo mercado financeiro que nós temos hoje. A gente tem muitas opções, né? Hoje a gente já tem a opção de caixinhas em determinados bancos. A gente tem a antiga poupança com os rendimentos pífios que a gente sabe que tem, mas muitas pessoas ainda têm culturalmente esse hábito de achar que guardar dinheiro na poupança compensa. Então, como mudar a mentalidade das pessoas em relação ao investimento financeiro? Olha, o primeiro ponto é que sim, é perigoso. Estar sozinho navegando nesse oceano é muito perigoso, por várias razões. Primeiro que o mercado naturalmente ele evolui ano após ano, em questão de produtos, em questão de facilidades ou dificuldades em alguns setores, como nós enxergamos aqui dentro. Vai surgindo coisas novas, produtos diferentes, nomes diferentes. E o que aquilo significa? Para alguém que não está inserido no mercado, que não está acompanhando isso no dia a dia, Ângela, é perigoso. Porque você pode arcar com conselhos errados, com gestões erradas. E a gente vê isso dia após dia. Por isso que eu afirmo para você que realmente, para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, que é realmente perigoso. Porque quem está dando a informação, muitas vezes não sabe daquilo que está falando. E está falando, às vezes, com propriedade. Então, é realmente perigoso. Aqui a gente faz exatamente o contrário. Vamos dizer que nós detalhamos o produto. Nós, de fato, explicamos para onde está indo o dinheiro de forma direta, como ele está trabalhando dentro, por que serve o produto, como que o dinheiro gira lá dentro, como que ele se comporta lá dentro, por que dá os resultados que nós colhemos todos os meses, né? Ou vemos todos os dias na tela. Então, o que a gente faz? A gente simplifica algo que tentam deixar difícil. Esse é o nosso trabalho. E simplificar como eu disse, com a gestão direta, participativa, explicando para o cliente exatamente como funciona e mostrando para ele como é que o mercado é realmente, né? E quando a gente entende a lógica da pessoa que está conosco sentado na mesa, Ângela, é só explicar para ele e mostrar tudo, todos os detalhes, todos os números, todas as letras miúdas que estão ali por trás. Muitas vezes, se não quase todas, nós acabamos lidando com clientes que já estão alocados em outros lugares e aí nós encontramos coisas absurdas no dia a dia, absurdas mesmo, que aí quando eu conheço a pessoa, eu falo assim, olha, como que você conquistou esse patrimônio? Como que foi a história disso? O quanto você trabalhou para isso? Quais são os seus planos com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais daqui para frente? O que você quer ter? Ah, Pedro, eu quero isso, eu quero de tal forma, o meu sonho é esse, para os meus filhos, para minha família. E aí você vê, Ângela, que o que foi indicado para ele fazer com aquele recurso está totalmente em desconformidade total, está seguindo em caminhos diferentes com aquilo. E quando a gente encontra isso, é muito complicado, porque primeiro nós estamos dando uma notícia muito ruim para a pessoa. Falar assim, olha, do jeito que está alocado hoje, do jeito que te indicaram a colocar, não vai chegar nesse sonho, nesse objetivo que você está querendo com o seu patrimônio. Não vai chegar. Então deixa a gente te ajudar a explicar como é que funciona e como que a gente faz isso. E aí ver que é muito simples, Ângela. É muito simples. E Val, a gente tem uma negociação direta hoje, né, entre a VF Money e esse investidor e o uso desses recursos. Mas hoje o que dá segurança maior nesses investimentos? Você sempre fala da questão da securitizadora. Como isso funciona de uma maneira prática e fácil para as pessoas entenderem? Certo. A segurança do investimento, ele está justamente na onde ele está sendo colocado esse investimento. Por que disso? Porque a maioria das gestoras ou das empresas de captação de investimento, elas trabalham por um birô, ou seja, uma plataforma que dentro dessa plataforma eles estão vendendo papéis de outras empresas. Então, por exemplo, se você chegar hoje numa captadora qualquer, sem falar nomes, ela vai abrir uma plataforma e vai chegar lá para o Fábio, que eu vejo o Fábio, eu tenho aqui CDB de tal banco, eu tenho aqui CRI de tal empresa, eu tenho aqui debênture de tal empresa, eu tenho aqui ações de tal empresa, e tal empresa está pagando tanto, tal banco está pagando tanto, tal CDB está pagando tanto, e assim eu vou alocar seu dinheiro. O investidor pega ali, assina um contrato de mais de 20 páginas, não sabe o que ele está assinando, porque quase ninguém lê, quase que impossível ler aquilo também. E aí ele não sabe se o seu dinheiro realmente está rendendo aquilo. Numa securitizadora, que é o nosso caso, quando nós securitizamos esse dinheiro,
securitizador ele é seguro. Nós usamos o recebível que nós temos como forma de garantia. Então, o contrato emitido, que é um contrato de investimento convencional, ele está atrelado à VF Money, que compra os recebíveis ou vende os recebíveis para a nossa própria securitizadora. E esses recebíveis vêm do quê? Vem do que nós temos para receber. Então, hoje, a antecipação de recebível de uma máquina de cartão, os próprios contratos do Beleza em Crédito, os próprios contratos de Crédito Plan, contrato de home, enfim, tem uma série de produtos aqui que nós levamos este dinheiro para a ponta de forma de securitirizada, e a securitização nada mais é que uma empresa que consegue fazer a gestão operacional desse dinheiro seguindo todas as normas das resoluções de captação que tem hoje dentro da CVM Banco Central, pagando os impostos como IOF, pagando os impostos como Sistema Operacional Financeiro e por aí vai, que é o SBP. E então, dentro dessa estrutura de securitização, ela dá a legalidade da operação financeira e a rentabilidade de uma operação financeira real. Por isso que ela se torna uma operação financeira justa, com um operacional simples e com rentabilidade bem acima do mercado. E o mercado em si não quer te ensinar isso, Fábio. O sistema não quer te ensinar a ganhar dinheiro com investimento. O sistema quer chegar para você e falar assim, olha, eu posso te pagar 120% do CDI, que vai dar mais ou menos 1%, e olha, melhor investimento do mundo. E você fica amarrado, maniado nessas operações sem saber exatamente o que você está fazendo. E quando, na verdade, ele está ganhando 6 vezes a mais em cima do seu dinheiro. Mas é engraçado esse questionamento ao longo dos anos, né? A gente vê no primeiro trimestre, banco, instituição financeira X teve tantos bilhões de lucro. Que lucro. Só de Aí lucro. cobra do cliente 10, 11, 12% do cheque especial. Você vai fazer um financiamento imobiliário, também é um percentual, dependendo da instituição, ainda é baixo, mas ainda assim, né, Entre 2% e 3% aí, 2, na realidade, 3%, no final. Um veículo você vai comprar também, hoje está mais alto ainda do que antigamente. E aí, de repente, quando você vai investir, não chega nem Nem vamos 1%. colocar o veículo 1,19 hoje, 1,29 quando tá bom, né? Quando tá muito Não bom. paga. Teve uma instituição que eu tive com a minha família para fazer um diálogo antes de vir para cá. Eles ofereceram 0,92. Eu olhei para minha irmã e falei, tá bom, obrigado. A gente volta amanhã. Depois a nunca gente mais conta. voltamos, né? Até depois eu encerrei minha conta. Porque assim, saí de lá triste. Tipo assim, palhaço, né? Alguma coisa assim. Eu me senti assim, né? E aí fui pesquisando e vim parar aqui na VF. É interessante que ele me conheceu pouco tempo depois disso, né? Foi muito bom que a gente se conheceu semanas após isso. Que ele me Como lembra que dessa foi que história. vocês se conheceram? Foi nesse mundo dos negócios também? Não, a gente se conheceu por causa de uma cliente, amiga comum, uma cliente amiga em comum. que é minha amiga há muitos anos, que investe com ele também, tem bastante Você tempo. já era Bastante investidora. Cliente minha já há pelo menos uns 4 ou 5 anos. E aí ela me ligou um dia e falou assim, Pedro, tem um amigo meu que ele tá procurando alguém para ajudar ele a investir. Nós somos muito próximos, ele falou de você. E eu falei, nossa, vai lá conversar com o Pedro agora, toma aqui o telefone dele, Pedro, liga para ele também. Mas liga hoje, não demora, porque ele tá conversando com outro pessoal. E eu falei que tem que ser com você para ele não ir mais em lugar nenhum. E eu falei, claro, olha, você desligando aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, você me passa o contato dele que eu vou fazer a ligação. E assim foi. E assim foi, estamos juntos aí até hoje. Então, foi muito bom. Fábio, me diz uma coisa, como que você viu o dinheiro antes? Você tinha esses hábitos culturais também? Não. De um investidor sem experiência? E depois? O que mudou na sua visão depois de aprender como funciona o mercado? Acho que sempre vai mudando, ela sempre vem. A gente sempre vai mudando, a visão vai mudando junto, né? Mas uma coisa que eu venho aprendendo, e acho que tem que aprender mais ainda, é justamente isso que o Pedro falou. Ele entendeu o cliente, ele me ajudou bastante. Ainda não sou um aluno 100%, não. Mas assim, ele me ajudou bastante a enxergar justamente isso, né? O dinheiro trabalhando para você não é sinal que você pode usar todo o capital que você ganhou, né? Tem que usar parte dele, reinvestir a diferença, um mês dá, outro mês não dá, e assim vamos caminhando. Então, o meu olhar hoje, diante dos investimentos, a diferença de antes era justamente isso que eu fazia. Eu pegava e gastava todo o meu... Gastava ou investia na minha vida, né?
todo o meu rendimento. Hoje não, eu tento poupar de uma forma ou de outra, né? Um pouquinho, não usar tudo. Daí um mês dá, um mês não dá, depende. Mas esse é o meu diferencial. Antes não. Antes eu vivia como se não houvesse amanhã com meus rendimentos. Hoje não, tem Já é que mais ter. planejado. Trabalhar com Muito certo. metas, disciplina, Isso. colocar ali no papel, isso, Aham. isso ajuda também, Pedro? É uma Muito. liçãozinha de casa boa pra gente aprender? Muito. Ajuda porque quando nós trabalhamos com essas metas, e aí a gente faz algumas perguntas para o cliente, tem reuniões que às vezes está a família inteira, pais, até, já aconteceu até de avós juntos, toda a estrutura familiar, e nós perguntamos, olha, tá, aqui está o desenho do patrimônio no hoje. Como vocês querem que esse patrimônio esteja daqui a 1 ano, daqui 2 anos? Ah, Pedro, nós temos tal e tal plano. Aí a gente desenha e fala, tá, agora vamos colocar no número, na planilha. Primeiro a gente rabisca ali no papel junto para fazer conta, depois a gente leva ali para a planilha. Quando nós mostramos na planilha os números e o tempo que a gente tem, né, a gente faz todo ali um planejamento no tempo, aí as pessoas olham, os clientes olham e falam assim, poxa, legal, agora tem um horizonte. Agora eu sei exatamente como fazer e o que fazer. E tão importante quanto, Ângelo, em quanto tempo. Porque é o que o Fábio está falando. Eu vou me planejar nesse tempo. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer em quanto tempo para chegar em tal resultado, que é aquilo que eu quero. E aí, ter um acompanhamento assertivo, personalizado e que está pensando no cliente de fato é o que faz a diferença. Porque nós não vamos sentar com o cliente daqui 6 meses para ver se chegou lá ou daqui 1 ano. Nós sentamos toda semana. A gente conversa toda semana. Às vezes a gente até cobra o cliente. E aí, conseguiu? Como é que tá? Como é que tá o planejamento? Poxa, Pedro, eu preciso de tal coisa. Pedro, o que você acha dessa ideia? Olha, surgiu essa oportunidade. Posso ir conversar com você e com o Val? Porque surgiu, eu tô com dúvida, quero ver o que vocês acham, o que dá pra gente fazer. Olha, vem aqui hoje, vem aqui amanhã, vamos conversar. Então, isso é participar, Ângelo. Isso é personalizar. Na íntegra mesmo, sem conversa fiada. Acaba que não é uma consultoria de investimentos, você acaba fazendo uma assessoria completa para a vida financeira desse cliente. Na verdade é uma gestão, né? Muito É. bacana. Uma gestão, né? E assim, Ângela, eu falo para vários investidores, né? O caminho do investimento, ele está na diversidade do produto. E que é justamente aí que o mercado virou uma bolha apenas para poucos. É como se pegasse colocado dentro de uma redoma de vidro transparente, todo mundo vê quem está dentro daquela redoma, quem está dentro daquele quadrado ali está, puxa, pujante, está grande, e você que está fora, que está vendo, que ele quer entrar. Uhum. Mas olha, é o seguinte, para você entrar aqui, você tem que fazer dessa maneira. Só que ele não te conta o jogo, ele não te conta como funciona. O sistema ele não vai contar para você, olha, é o seguinte, eu vou pegar seu dinheiro aqui por 1% e vou investir aqui na empresa da Ângela por 6%. Ele não vai te explicar isso aí. Muito pelo contrário, ele vai te dar uma série de contratempos, de problemas, imposto, governo, taxa Selic, e vira aquele AUE para te pagar 1%. Ele não quer pagar mais que isso para você. E aí é lógico, tem gente que conhece muito bem esse mercado. Tem gente que conhece esse jogo de uma maneira assim fantástica. Usa da má fé para dar o balão nos outros. Por isso que eu falo, o banco nunca perde. O investimento nunca perde. O investimento dá muito lucro para quem recebe esse investidor e para quem vende o dinheiro para o investidor, que o Fábio acabou de falar. Então, se um banco quebrou ou porque teve problema nesse sentido, não foi má gestão ou isso aqui, não, porque ele roubou mesmo. Ele foi lá e deu o balão. Simples assim. Porque não tem por onde. Mas uma má gestão atrapalha uma empresa? Cara, que atrapalha. Né? Um negócio errado. Eu não estou generalizando nesse formato. Mas em termos de banco, o banco ele é controlado por ações de entrada de dinheiro e por saída de dinheiro. Então, se você compra um dinheiro a 1%, a 2% e vende a 5%, 6%, quanto você está ganhando? Simples assim. E o que nós fazemos aqui hoje na VF Money? A gente vende esse dinheiro mais barato do que o mercado convencional, porque nós não temos atravessadores, e compramos esse dinheiro de uma forma compartilhada. Na venda desse dinheiro, nós dividimos o lucro com o investidor, literalmente. O investimento para ele fica mais justo, né? Ele personaliza dentro, como o Pedro está falando, porque ele recebe um valor a mais,
porque ele está fazendo parte da condução desse dinheiro na ponta para quem é o tomador. E o tomador, por sua vez, paga mais barato, porque ele não está passando por uma série de intermediários e uma série de burocracia. E isso facilita a junção dessas duas pontas. E as fintechs, elas surgiram para isso. E por isso que as fintechs estão sobressaindo. E a VF Money é o banco digital que mais cresce no Brasil, porque tem uma filosofia de entendimento diferente do mercado financeiro, compartilhando o resultado e dando o resultado para todo mundo, para quem investe e para quem pega o dinheiro e para a própria fintech que ganha fazendo essas operações. Val, tem uma pergunta polêmica para te fazer agora. Claro. A gente vê, claro, as notícias aí no mercado. Desconfiem sempre de instituições financeiras que dizem que pagam mais de 120% do CDI. Enfim, a gente sabe que isso tem a estratégia clara de reduzir essa devolutiva Sim. para os investidores. Então, você não tem medo de trazer essa realidade, essa afronta para o mercado? Você não acha que é uma afronta para o mercado colocar em evidência e ensinar para o investidor que, de certa forma, ele está sendo enganado e ele pode sim ser recompensado pelo investimento dele? Ângela, não tenho medo. Eu me preocupo com o investidor, porque eu também sou um deles. Eu também sou um investidor. E quando você entende o formato do jogo, e o Fábio bem disse aqui, ele chegou na frente de um gerente, nada contra, né? O gerente não tem a mínima noção do que é ser um investidor, porque ele não é investidor, ele é um CLT, ele ganha ali um salário convencional. Ensinar um cara a investir 5, 6, 10, 15 milhões de reais, não faz sentido isso. Ele não tem experiência, ele não é investidor. Ele é apenas treinado para dizer aquilo que o sistema quer que ele faça. E assim é implantado na mente de muita gente, na mente de influenciadores, na mente de jornalistas, na mente de pessoas que trabalham no mercado financeiro como captadores, assessores e etc. Eles não ensinam como é que funciona o jogo, eles treinam a pessoa como eles querem que treine. Não tenho medo. Por quê? Porque o mercado ele vai mudar. Há anos atrás, nós tínhamos a Kodak, que não existe mais, porque o mercado mudou para as digitais e ela não se adaptou. Há anos atrás, nós tínhamos a telefonia fixa, que você alugava a linha para pessoas. Hoje, qualquer um tem um celular na mão. Então, eu te dei 2 exemplos que o mercado de investimento ele vai mudar. O investidor que está na ponta, diante desse monte de gente que fica vendendo besteira, falando besteira na internet, falando besteira nas redes sociais, eles vão entender que esse pessoal está sendo treinado para contar uma história que não é verdade. E quando pega empresários como eu, investidores como eu, administradores e investidores como Pedro, empresários e investidores como o Fábio, eles vão entender e vão replicar isso para muita gente. E as pessoas vão entender que o mercado de investimento é um mercado que ele dá muito resultado, desde que esse investimento seja de forma justa. Então hoje, o que o mercado quer fazer com você? O que o sistema quer fazer com você que é investidor? Ele quer pegar seu dinheiro a 1%, quer vender a 6% e não quer dividir nada contigo. E ele põe nas costas do governo, ele põe nas costas das despesas, ele põe nas costas do custo operacional. E é o que eu venho dizendo para todo mundo. Banco nunca perde. Tire isso da cabeça. Isso nós ouvimos desde criança. E não perde mesmo. Mesmo o banco compartilhando o resultado, mesmo o banco dividindo os seus lucros com o seu investidor, ele está ganhando muito dinheiro. E não existe nenhuma instituição, mesmo as instituições governamentais, que vivem diferente do que eu estou falando. Todas as instituições, todos os bancos, todo o mercado financeiro, ele busca dinheiro de investidor, põe para dentro da sua instituição e empresta na ponta. É assim que funciona. Ele é um intermediário qualificado, né? Então, só que essa qualificação faz com que iluda o investidor, né? E isso precisa ser mudado, isso precisa ser corrigido. A cultura da invenção precisa ser mudada. O brasileiro, principalmente, precisa entender que ele foi treinado para entender que se alguém pagar acima do mercado, ele está sendo ludibriado. Não, ele foi treinado para isso. Quem foi treinado para isso? O sistema treinou o assessor de investimento, o sistema treinou o coach, o sistema treinou os influencers, o sistema treinou os seus gerentes, o sistema treinou as pessoas em dizer que é assim que funciona. E aí existe uma série de outras particularidades. Investe em tesouro, investe em bolsa de valor, investe em trades de casas
como B3, por exemplo, que são as bolsas de valores, etc. Enfim, tem uma série de situações. Investe em plataformas de investimento, que hoje você pega um celular, você consegue fazer uma caixinha dali, uma caixinha daqui e tal, pagando aquela mixaria. Só que quando você põe o dinheiro ali dentro, você não tem noção de onde vai seu dinheiro. E isso precisa ser corrigido, e se depender de mim, Ângela, eu vou tentar corrigir isso de todas as maneiras possíveis. Você sabe mesmo, você mesmo sabe que eu estou sendo convidado para uma série de podcast. Hoje mesmo tive uma reunião, ontem, perdão, com 12 donos de fintechs, né? São 11 mais um, né? Então 12 comigo, né? E eles querem entender como é que funciona esse jogo, e eu vou dar mentoria para esse pessoal sem cobrar R$1, ensinando para eles como é que funciona todo esse jogo. Como é que funciona esse mercado financeiro. E eu não sou economista, não sou um cara que eu sei fazer conta, mas eu não sou um cara que entendo, né, as miudagens ali, mas eu sou um cara que sei para onde vai o dinheiro. Eu sou um homem que estuda o mercado do dinheiro. E o mercado do dinheiro não tem segredo. É como eu dou exemplo, qualquer um banco é como se ele fosse um supermercado. O supermercado, ele compra um arroz por R$20, põe ali os seus impostos, o seu lucro, o seu custo operacional, a sua margem, e vende por 30, sei lá. Ele está ganhando o dinheiro dele. Simples assim. O mercado financeiro é igualzinho, só que ele compra dinheiro. E aí onde vem as ilusões de mercado e os ludibriamentos que isso leva para o investidor. O investidor é ludibriado o tempo todo, sem falta. E ele não tem tempo de estudar o mercado financeiro, ele não tem tempo para isso. Então o que nós fizemos aqui, eu e o Pedro? Nós criamos uma filosofia de trabalho diferente, uma gestão operacional compartilhada, personalizada, que mostra para o investidor que ele pode trabalhar na ponta sem intermediários e ganhar muito mais. E isso vai mudando gradativamente. Então é o resultado, é a filosofia, é a responsabilidade, e o importante de tudo isso, a transparência em operação financeira. E isso precisa ser corrigido, e nós vamos tentar corrigir isso aí o tempo todo. Tentar não, nós vamos corrigir, né, Pedro? Com toda certeza. Quando eu conheci o Val e ele me apresentou tudo isso que ele acabou de dizer, toda essa realidade por trás do mercado, de como funciona o jogo por trás do dinheiro, como que ele é manipulado e colocado dentro do sistema, e ele falou assim: Pedro, eu tenho uma missão e eu quero você comigo nessa missão. Vão ter outras pessoas que vão se juntar a nós, mas nesse momento eu preciso de você nessa missão. Tem pessoas que vão confiar em nós, que estarão conosco, que colherão bons resultados e que vão entender de fato o que a gente está querendo mostrar, que é de fato nada mais, nada menos do que a realidade. Pura e simples. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo ficou muito na minha cabeça. Porque ele falou assim: olha, não precisa me dar a resposta agora, mas tá feito o convite. Participe disso comigo. E vamos ser desbravadores nesse sentido. Aí eu fiquei pensando aquilo tirou até algumas noites de sono, né, no bom sentido. Eu falei... E aí eu fui pesquisar, porque nem tem essa informação tão divulgada hoje a bel prazer, de forma simples. Mas eu comecei a, como o Val falou, raciocinar, Ângela. De alguém que está há 10 anos vendo o mercado financeiro, eu comecei a raciocinar. Eu falei, tudo isso faz muito sentido. E aí eu comecei a enxergar junto com ele. Ele falou assim: Pedro, olha como é que funciona. E aí, desde então, minha cabeça mudou completamente. A minha cabeça, o meu jeito de trabalhar, de estar com o meu cliente. Hoje, eu tenho tranquilidade e falamos de peito aberto o quê? Aqui nós realmente cuidamos e gerimos o dinheiro do cliente de forma justa, honesta e que coloca dinheiro de verdade no bolso dele. O Val falou, o recurso do Fábio e de outros clientes nossos estão sendo remunerados de forma justa, de forma como merece de fato. E de forma simples, Ângela. De forma extremamente simples. É uma ponte direta entre o dinheiro do investidor e o produto. E quando ele quer saber o produto, a gente vai lá e mostra o produto para ele. Não é que a gente fala sobre o produto, a gente mostra. Olha, o produto é esse. Aí o Fábio e outros clientes falam assim: agora eu entendi. Que interessante, que legal, quero participar, quero estar com vocês. E aí a coisa vai acontecendo. E como o Val falou, nós não vamos parar. Fábio, que conselho você daria para quem está nos assistindo e fala: que mundo complexo é esse? Como eu começo? O que eu faço? Dê o seu exemplo. De fato, para você que está assistindo o podcast, né, e investe em outra instituição,
Eu tive muita segurança aqui na VF por esse motivo, simples motivo. Eles me apresentarem de fato aonde vai estar o meu dinheiro, o que ele vai render. E tudo que foi falado hoje aqui nesse bate-papo, nesse podcast, é muito mais esmiuçado, vamos dizer assim, para eu entender. Então, se você tem um recurso ou vai ter, né, e pretende investir, a VF é, para mim, hoje, né, o melhor caminho para você ter uma maior rentabilidade e com muita transparência, segurança e sabendo aonde vai estar seu dinheiro, né? Então, o atendimento aqui com o Val, com o Pedro, com toda a equipe é muito assertiva. Então, se você ainda não é cliente, não conhece a VF Bank, a VF Money agora, Vai Bunny. vem para cá, vem conversar com os meninos, conhecer, porque eu não me arrependi, foi muito bom. E qual o seu sonho financeiro Meu a sonho é longo ficar prazo? aqui crescendo junto com o banco, não sei se eu vou conseguir igual eles, né? Mas consegue. Mas é ficar crescendo, aprendendo, né, cada vez mais, né, do mercado, né, dos produtos que o banco, né, pelo que eu venho acompanhando, vem crescendo na oferta de produtos, né, e tentando agregar mais conhecimento, mais rendimento, né, junto com o banco. E o sonho de aposentadoria, Fábio, qual é? Justamente. Viajar o mundo e gastar tudo e ser feliz. Não dá para gastar tudo, senão acaba o rendimento. Mas é conhecer bastante, aprendendo e viajar, isso é de aposentadoria. Todo mundo pensa que é calmaria, não tem nada de Não. calma. Nunca tem. E é interessante, Ângela, porque o Fábio tocou num assunto bem legal, porque o investidor, ele acumulou um dinheiro pelo seu trabalho de alguma maneira, de alguma forma ele tem uma grana ali para investir. E quando ele fala em investimento e ele chega para o treinado, né, para a pessoa que está treinada, falar para ele um monte de coisa que são, poxa vida, dá até vergonha, um monte de besteira, ele não é obrigado a saber. Mas por um outro lado, ele sabe que esse dinheiro está numa ponta que está pagando 3, 4, 5, 6 vezes mais ali. Ele sabe, é claro que ele sabe. Ele só não tem tempo e ele não tem essa expertise, porque ele não tem a informação necessária para isso. Então a diferença entre o investidor que está colocando o seu dinheiro para ter uma rentabilidade ali e aquela outra pessoa que está ali vendendo aquela assessoria, ensinando ele a investir, é uma questão de informação. Então, ambos não têm informação. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui na VF Money. Levar a informação para o investidor de forma transparente que ele entenda. Para não usar o linguajar e o em vez de case, né? Ou a sopa de E letrinhas aquela sopa rebuscada, de né? letrinha rebuscada, porque o seu investimento vai entrar dentro de uma plataforma que ele tem um ativo capitalizado através da B3 com segurança do FGC. Ele nem sabe o que é isso, pô. Não mesmo. Né? Ele nem procura, até porque ele não quer saber. Ele quer saber que ele quer colocar o dinheiro e receber, ponto. Então, e aqui a gente trabalha de uma forma transparente, foi aquilo que o Fábio falou, a gente explica o detalhe, como funciona, como é que é o jogo. Arruma o problema? Arrumo. Muita gente me enche o saco, me liga, fala um monte de besteira, fala, mas eu não tô nem aí, porque esse é o meu negócio. E eu faço isso com muito prazer. E o Pedro, quando chegou para cá, eu deixei isso muito claro para ele. Pedro, ele falou, mas o mercado pode não gostar, né? Dane-se o mercado. O importante é que nós estamos sendo leais e justos com todo mundo. Então, dane-se o mercado. Vamos ter retaliação, vai ter gente falando merda, vão vasculhar isso. Cara, fica à vontade. Quanto mais cresce, mais vai ter gente. Mas é assim, o prego que aparece, né? Não, Os programas sobre investimentos sempre são os mais polêmicos, né? Não tem jeito. Pedro, você quer pontuar mais alguma coisa? Primeiro, mais uma vez, agradecer principalmente ao Fábio de estar aqui conosco, além de ser um cliente nosso hoje da VF Money, ser também um amigo e um parceiro no dia a dia, que a gente te dá essa certeza, mas posso garantir aqui em nome do Val e de todo o banco, da equipe, que você vai participar de mais negócios junto conosco, mais que estão por vir. Nós iremos precisar de você conosco para pensar junto, para também ganhar dinheiro. E é uma alegria imensa estar podendo explicar isso para mais pessoas, podendo conversar diariamente. Nós saímos daqui 9h30, 10 horas da noite, em vários dias da semana, né, Val? Só trabalha, que é até tarde. Até tarde. E a gente sai porque as conversas que nós temos não é uma consulta de meia hora. Né? A gente realmente, como eu falei, explica, desenha, coloca, prova para o cliente, para ele entender.
exatamente no detalhe. Então, é isso que eu queria deixar. Convido a todos que estão assistindo a nos conhecer, a vir entender o produto. Nós estamos de portas abertas, nosso trabalho é esse e nós não vamos parar. Muito bem. Val? Muito obrigado, Ângela, Pedro, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero ter a oportunidade de a gente falar muito mais e deixar isso muito claro para todo mundo. Obrigadão e bom podcast para todo mundo. E continuem assistindo aí, seguindo a gente, que vai dar muita coisa legal. Fábio, obrigada pelo convite e parabéns pela sua iniciativa, né? E que você conquiste todos os seus objetivos aqui pela Obrigado. frente. Vamos correr atrás, né? Vamos trabalhar, com isso. vamos guardar dinheiro. Vamos guardar Né? dinheiro. Vamos guardar que é importante. Guardar e investir, Lembre-se, né? que é melhor ainda. Ninguém fica rico pelo que ganha, sim pelo que E guarda. sim pelo que guarda e pelo que investe. Obrigada, meninas, pela presença. A você, muito obrigada pela audiência. Até o nosso próximo episódio.